Vamos lá, pessoal. Antes de começar, senta o dedo no like e me segue para mais conteúdos como esse. Nós falamos nas últimas aulas aqui de renda fixa, a gente falou de tesouro direto e falamos de debêntures incentivadas e não incentivadas. Agora a gente vai falar de títulos de emissões bancárias, que são CDBs, LCI e LCA. Vamos lá então, vamos falar primeiro de CDB. Na verdade, quem é que pode emitir um CDB? Um banco que pode emitir um CDB. E o que o CDB é? CDB nada mais é do que um título de crédito que o banco tem. O banco precisa de dinheiro, para quê? Para emprestar. Ele não tem dinheiro para emprestar, ele vai pedir dinheiro emprestado para mim. César, você me empresta aí R$ 1.000? Eu falo, empresto. E eu falei assim, tá, eu te empresto R$ 1.000 e você vai me dar o quê? Ele falou, vou te dar um CDB. Então, na hora que eu aplico um dinheiro num CDB, eu estou emprestando dinheiro para aquele banco. Tá ok? César, e o que o banco vai fazer com aquele dinheiro? O banco vai pegar esse dinheiro e emprestar para uma outra pessoa. É exatamente por isso que nós temos diferentes remunerações conforme a liquidez dos CDBs. Por exemplo, eu tenho um CDB que é de liquidez imediata. Eu posso aplicar no banco e sacar a qualquer momento. Eu tenho um CDB que é para 30 dias. Eu posso aplicar agora, mas eu só posso sacar daqui a 30 dias. Ou eu tenho um CDB em que eu aplico agora e só posso sacar daqui a um ano. O que vai acontecer? Quanto mais rápido eu puder, tiver o direito de sacar o meu dinheiro, menor vai ser a remuneração. Veja, eu posso ter um CDB de liquidez imediata, mas só vou sacar ele daqui a 2 anos. Não interessa. Ele vai pagar como se eu estivesse sacando ele todos os dias. Por quê? Porque no dia que eu falar quero o meu dinheiro de volta, o banco tem que me devolver o dinheiro. Ele não pode aguardar X dias, como é o CDB de 30 dias, para devolver o dinheiro. Tá ok? Então, imagina o seguinte: eu peguei R$ 1.000 e emprestei para o Banco X. O Banco X emprestou esses R$ 1.000 para o Joãozinho, que é o dono da padaria. Ótimo. Quando o Banco X emprestou os R$ 1.000 para o Joãozinho vai usar o capital de giro para comprar, por exemplo, a farinha de trigo para fazer o pão dele. Ótimo, tudo bem. Então, se amanhã eu chegar para o banco e falar assim, banco, me devolve o dinheiro, o que o banco vai ter que fazer? Ele não vai bater lá na empresa do Joãozinho e falar, Joãozinho, me devolve aquele dinheiro do capital de giro, porque desse jeito não dá. Ele não vai fazer isso. O que ele faz? Ele vai tentar achar alguém para comprar aquele CDB do César. Por isso, por esse trabalho que ele vai ter de correr atrás de outra pessoa para comprar o meu CDB, que ele vai estar me pagando o quê? Ele vai estar me pagando uma taxa mais baixa. Super normal. Quanto mais tempo eu deixar o dinheiro com aquele banco de forma garantida, tendo certeza que eu não vou lá encher a paciência, brigar com ele para pegar o dinheiro de volta, maior vai ser a taxa que ele vai me devolver. Então, se você não precisa do dinheiro, não queira liquidez. Para que liquidez se você não precisa do dinheiro? A sua taxa é muito maior se você não tem liquidez. Agora, se você está falando da sua reserva de emergência, faz todo sentido você ter liquidez. Por quê? Porque se eu travo o meu recurso por 30 dias e eu tenho uma emergência amanhã, onde é que eu vou arrumar o dinheiro? Não tem dinheiro. Esse dinheiro tem que ser o quê? Liquidez imediata. O resto não precisa necessariamente ser liquidez imediata. Concordam comigo? Eu ainda tenho vários outros títulos, tipo LCI e LCA. A LCI e a LCA, em geral, elas pagam uma taxa menor do que o CDB. Por quê? Porque elas são isentas de imposto de renda. Pelo menos até o final de 2025, elas são isentas. Existe hoje um projeto de lei no Congresso em que você está discutindo o pagamento de 5% de imposto de renda na LCI e na LCA. Na verdade, o que o banco está fazendo? Ele sabe que eu estou recebendo um valor melhor, tá certo? Porque não estou pagando imposto, enquanto que no CDB eu pago 15, por exemplo, na LCI eu pago zero. Ao invés dele me dar 100% do CDI, ele me dá só 95%. Daqui a pouco eu vou dizer o que é CDI. Ele vai me pagar menos, ou seja, ele vai dividir comigo essa isenção tributária que é dada. A isenção não é minha. A isenção é minha
do banco e de quem está pegando dinheiro emprestado, provavelmente. Por quê? Porque quando eu estou na LCI, o I é de imobiliário. O dinheiro captado numa LCI tem que obrigatoriamente financiar o mercado imobiliário. Se eu tenho uma LCA, o A é de mercado agrícola. Obrigatoriamente você vai ter um financiamento do agronegócio se eu tenho uma LCA. Tem bancos que têm mais LCI, tem bancos que têm mais LCA, tem bancos que têm os dois de uma forma equilibrada e tem bancos que têm apenas um dos dois. O que é importante também é que, exatamente pelo fato do CDB, da LCI e da LCA ser de emissão bancária, a gente vai ter o quê? O fundo garantidor de crédito garantindo uma possível inadimplência. Isso significa que se eu emprestar o dinheiro para o banco quebrar, o fundo garantidor de crédito assume aquela dívida e me paga. Cesar, qual é a história disso? Lá atrás, 96, 97, quebraram alguns bancos, entre eles o Banco Nacional, o Banco Econômico, o Banco Excel. E esses bancos, quando quebraram, as pessoas que tinham dinheiro nos bancos ficaram sem os recursos por um tempo. O Banco Nacional, me lembro de ter sido uma semana. E aí, você poderia causar uma crise bancária, uma crise geral no mercado. O que os bancos fizeram? Eles se reuniram junto com o Banco Central, chegaram à conclusão que a melhor opção era a gente criar uma empresa privada, então uma sociedade, e essa sociedade, os bancos iam pagar uma grana para ela com base nos depósitos que eles têm. Então, quanto maior o banco, mais ele paga. Para quem? Para o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma sociedade civil, uma empresa. Ótimo. Na hora que você tem os bancos pagando, esse dinheiro vai sendo pago mês a mês e vem sendo acumulado desde o final da década de 90. Então, hoje você tem um absurdo de dinheiro. Então, quando algum banco quebrar, quando alguma instituição quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito garante os depósitos, garante os CDBs e garante os empréstimos que aquele banco fez, em tese, tá? As captações, na verdade, que esse banco fez. Ótimo. Garante com que dinheiro? Com esse dinheiro que foi economizado ao longo dos últimos 25, 30 anos. Tá ok? Beleza. E garante tudo? Não. Atualmente, a garantia é de R$ 250 mil por CPF. Tá ok? Garante R$ 250 mil por CPF. Vamos supor que quebrem 10 bancos. Você não vai receber 2 milhões e meio se você tiver 250 em cada um dos bancos. Você só recebe R$ 1 milhão. Então, no momento que eu gravo o vídeo, essa é a regra. Essa regra muda muito. Lá no início, ele garantia R$ 20 mil. Como o dinheiro foi aumentando, eles foram fazendo o quê? Eles foram subindo esta garantia e foram reduzindo o aporte que os bancos dão mensalmente. Hoje há uma grande discussão se o risco que algumas instituições cometem, é razoável que, no caso de quebra delas, todas as instituições arquem, porque o FGC é dinheiro de todo mundo. Mas a regra geral é, sim, está arcando, sim, vai arcar, e todos os títulos ou vários títulos de emissão bancária. Se você quiser saber a lista de todos, entre na página do FGC, que lá tem escrito tudo isso. Tá claro, pessoal? Entendido? Maravilha. Senta o dedo no like. Daqui a pouco a gente volta falando mais de operações de renda fixa.